Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. No sábado, ele me ligou no telefone da empresa. Falou que tinha que resolver umas coisas durante o dia, mas que à noite ia dar uma passadinha em casa porque precisava conversar comigo. Achei o jeito dele, a voz inclusive, no telefone estranha. Fiquei meio apreensiva até. Até perguntei se estava acontecendo algo diferente, mas ele só falou que à noite a gente conversaria. A preocupação me pegou para valer. Tanta coisa passou pela minha cabeça, inclusive que ele quisesse desmanchar o namoro. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, parecia difícil porque a gente estava tão bem. A não ser que tivesse acontecido alguma coisa muito grave. Mas eu não consegui encontrar motivo para ele querer terminar tudo comigo. Estávamos juntos há quase 2 anos. E eu era apaixonada por ele. Olha, era a pessoa que me completava em todos os sentidos. Não tinha porquê. Havia algum tipo de desavença entre nós, porque à noite eu estava no quarto, quando escutei o telefone tocar na sala. Naquela época, não havia celular. Era o telefone fixo que a gente usava para falar com as pessoas. Minha mãe atendeu, até porque escutei a sua voz, e não demorou muito para aparecer ali na porta do quarto, para me dizer que o Tiago tinha ligado e pedido que eu o esperasse no portão. Fui até lá fora, dali a pouco o carro encostou. Ele usava o carro do pai, saiu, se aproximou de mim ali no portão, e de saída vi que tinha alguma coisa de muito errado. Quando fomos trocar um beijo, olha, ele não virou a cara, mas foi uma coisa tão fria. Sabe quando você sente aquele aperto no peito, aquele pressentimento? Foi o que eu senti. Que você queria conversar comigo? Então, Jaqueline, é uma coisa delicada, sabe? Mas preciso te falar e preciso também que você entenda o meu lado. Eu vim aqui para terminar o nosso namoro. Escutei aquilo e eu, que já estava com o coração a mil, senti aquela moleza no corpo todo. Sei lá, eu não reconheci nem a minha voz quando falei. Mas por que isso? Porque sim. Tiago, porque sim não é resposta. Preciso que você me diga o que aconteceu. Tô indo embora da cidade, é isso. Indo embora? Mas por quê? Para onde você vai? Ele não quis me explicar. Ficou fazendo rodeio, disse só que não tinha tomado aquela decisão da noite para o dia, no calor do momento. Já fazia algumas semanas que estava tratando dessa questão. Olha, eu fiquei chocado, sem palavras. Aquilo não podia estar acontecendo, ele só podia estar... Sei lá, chorei tanto. Até minha mãe escutou lá de dentro e saiu ali na janela para ver o que estava acontecendo nessa hora. O Tiago aproveitou o momento para dizer aquilo. Então, eu tô meio atrasado, preciso ir, tá bom? Depois eu dou um jeito de conversar com você para explicar melhor. Deu aquele tchau xoxo, como se estivesse fugindo de mim. Até para não dar uma explicação mais satisfatória, entrou no carro e sumiu. Me deixando ali desesperada, desatinada, sem saber o que pensar. Foi a minha mãe que me consolou. Nem ela entendeu nada. Entender de que jeito? Não tinha acontecido absolutamente nada de grave. Nada. Meu Deus, quase 2 anos de namoro para ele terminar comigo daquele jeito. E repito, até o dia anterior estava tudo bem. Pelo menos era o que eu achava. Depois de chorar um monte,
Liguei para a casa dele. Foi sua mãe quem atendeu, só que por meu espanto, ela disse que ele já tinha ido para a rodoviária. Queria viajar naquela noite para São Paulo. São Paulo? Meu Deus, o que ele ia fazer em São Paulo? Por que ele não me contou quando a gente conversou? Sabe, ficou aquela coisa assim, aquele desencontro Fiquei ainda mais agoniada. Somente depois eu soube que ele tinha ido embora para São Paulo para trabalhar. Já fazia quase um mês que ele estava desenrolando aquela situação. Inclusive, lá na firma onde ele trabalhava. Imagine, um mês. E eu ali, sem saber de nada. Até porque ele não disse uma palavra sobre isso. A gente se encontrava praticamente todos os dias. Ele já sabia que iria terminar comigo naquele sábado. Mesmo assim, não disse nada. Agiu como se nada demais estivesse acontecendo. Olha, foi cruel. Claro que na mesma hora, nem tinha como não pensar, eu pensei em outra mulher. Mas foi assim imediato. Devia ter alguma outra, embora eu não tivesse certeza. Até nossos amigos ficaram chocados. Porque ele fez tudo assim, na surdina. Ninguém sabia de nada. Fiquei devastada, sem chão. Na época, eu trabalhava num banco. Tive de sair de licença. Fiquei afastada por uns tempos porque caí numa depressão terrível. Até tratamento eu tive de fazer. Da noite para o dia, depois de 2 anos de namoro, vi todos os meus sonhos serem desfeitos. Como ele podia ser capaz disso? Dizia que me amava. Até planos de casamento a gente fazia. Tínhamos falado de filhos, inclusive, e do nada, ele me derruba daquela nuvem cor-de-rosa, me fazendo cair de cara no chão. Eu era tão apaixonada por esse homem. Foi inevitável sucumbir. E olha, aquela depressão me pegou para valer. Eu não tinha vontade sequer de levantar da cama. Brigava com a minha mãe quando ela abria a cortina do quarto. Preferia ficar ali trancada no escuro, sem ver a cara de ninguém. Tudo perdeu o sentido para mim. Juro. Fiquei num estado que só desejava morrer. Amigas minhas iam me ver. Parentes. E eu pedia para minha mãe mandar todo mundo embora. Eu não queria conversar com ninguém. E foi assim durante muito tempo. Claro que chega uma hora que a gente percebe que precisa reagir. Não dá para ficar deitado numa cama o tempo todo esperando a nossa vida mudar. Dizem que o tempo é o melhor remédio para tudo. E eu diria que é o único. Mesmo assim, como custa? Como demora? Depois de 1 ano e meio, vivendo desse modo, passando inclusive por internações, porque eu não comia, fiquei anêmica. Decidi que já estava na hora de levantar a cabeça, correr atrás dos meus sonhos. No entanto, só Deus é que sabe como foi difícil. Nunca imaginei que ia me sentir tão fraca. Precisava de todo modo arrancar aquele amor do coração. Mesmo depois de tanto tempo, tudo lembrava o Tiago. Até mesmo os pequenos detalhes do meu dia a dia. Tentei de todo modo recuperar pelo menos um pouco daquela vontade de viver que eu tinha. Acabei conseguindo outro emprego, porque aquele no banco acabei perdendo. Comecei a sair um pouco mais.
tentei me divertir, conhecer outras pessoas. Quando me dei conta, 5 anos já tinham se passado. Nesse período, nunca mais tive notícias do Tiago. Também nunca mais conversei com ninguém da família dele, nem com alguém do seu círculo de amigos. Detalhe, nesse período todo, nunca mais me aproximei de ninguém. Não troquei um simples beijo na boca. Até porque estava tão machucada, tão decepcionada com o amor, que queria ficar sozinha pro resto de toda a minha vida. Muitos caras se aproximaram de mim, principalmente nos últimos tempos em que eu comecei a sair um pouco mais. Mas eu estava tão fechada. Queria fazer amigos, conversar, até porque sentia que precisava disso, mas relacionamento amoroso não. Só que aí, alguns anos depois, o destino colocou o Flávio no meu caminho. A gente se conheceu no trabalho. E olha, pela primeira vez desde que o Tiago saiu da minha vida, senti uma reação, assim, mesmo que tênue, mas o coração parece que deu sinal de que estava vivo. Embora não vou mentir, senti tanto medo de me deixar levar, acabar quebrando a cara de novo. Acho que se passasse por outra decepção como aquela, aí não teria jeito nenhum de me levantar. Sinceramente, eu não iria suportar. Não sei como consegui isso naquela primeira. E por conta do medo, da minha indecisão, ele quase desistiu de mim. O detalhe é que ele conhecia a minha história. Até porque conversávamos direto. Nunca escondi nada dele. Aliás, acho até que foi por isso que ele teve tanta paciência. Outro, com certeza, não tivesse esperado tanto. Ele não. Soube esperar o meu momento. E aos poucos, foi me sentindo mais segura, mais confiante. Até que no fim aconteceu. Nosso primeiro beijo foi libertador. Entendi aqui dentro de mim que podia voltar a ser feliz. E que isso não dependia mais do Tiago. Resultado, mais confiante começamos a namorar. E aos poucos, fui me soltando, me entregando de corpo, de alma, de coração. Aquele sentimento novo que estava se abrindo para mim. 2 anos e meio depois, ficamos noivos. Fizemos um jantar tão bonito para comemorar. O estranho é que parecia que a minha vida se dividia em antes e depois do Flávio. E que toda aquela parte do antes tinha ficado, sei lá onde, num passado longe, 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 distante, que eu nem conseguia mais lembrar. Depois de mais um tempo de noivado, marcamos a data e juro, eu não imaginava que pudesse voltar a ser tão feliz. Aliás, eu não sabia que ainda voltaria a sonhar. E tudo isso, se eu devia a alguém, era ele. Nos casamos e fomos morar no nosso apartamento. E assim, pouco a pouco, fomos construindo a nossa vida. Olha, não vou mentir. Não vou ser hipócrita. Mesmo sendo feliz ao lado dele, volta e meia, a imagem do Tiago voltava a me assombrar. Não era sempre. Não era como antigamente. Porque antigamente era todos os dias. 24 horas por dia. Não. Depois disso, sabe,
houve aquela mudança. Eu às vezes ficava sem pensar nele durante semanas. Mas aí de repente, o rosto dele voltava à minha memória. Eu não queria pensar. Inclusive, fazia força para me concentrar em outra coisa. Embora às vezes fosse mais forte do que eu. Até que engravidei da nossa primeira filha. Isso já alguns meses depois do casamento. E olha, essa menina veio para abençoar o nosso casamento. Resolvemos chamá-la de Valquíria. 4 anos e meio depois, engravidei outra vez. Dessa vez era um menino, a quem chamamos de Wagner. Detalhe, minha mãe tinha deixado meu quarto de solteiro intacto, depois que me casei. Depois que mudei para o nosso apartamento. Ela não quis mexer em nada. Diz que aquele quarto seria sempre meu. Ou dos seus netos, quando eles ficassem maiorzinhos e quisessem um lugarzinho para ficar na casa da avó. O tempo passava e eu sempre me emocionava quando ia visitar a minha mãe. E via que ela mantinha o nosso quarto, mas olha, do jeitinho que era. A única coisa que ela fez diferente foi trocar a cama. Ela tirou a minha cama, que era uma cama de solteiro comum, e substituiu por um beliche, para que os netos pudessem se acomodar quando fossem passar o fim de semana com ela. Naquelas alturas, eu já tinha perdido meu pai. Meu irmão caçula tinha se casado, se mudado para sua própria casa, e ela também reservou o quarto dele para quando viessem os meus sobrinhos. Alguns anos a mais se passaram. Eu e meu irmão, conversando, começamos a achar perigoso minha mãe sozinha naquela casa. Meu irmão concordou comigo, até porque ela estava já com uma certa idade. Eu mesma morria de preocupação de saber que ele estava lá sozinho. Eu já estava com 48 anos. Minha mãe tinha recém completado 72. Fizemos uma reunião em família e ficou decidido que ela se mudaria para a casa do meu irmão, já que era uma casa maior, tinha um quarto sobrando. E decidimos também que íamos vender a casa dela para investirmos em alguma outra coisa. Pensei até que ela não fosse gostar, mas ela acabou aderindo à ideia. Até porque, imagine, se sentia muito solitária naquela casa, sozinha. Todos ajudaram na hora de empacotar, colocar em caixas, desmontar alguns móveis. Até meus filhos ajudaram. Meus sobrinhos também. Todo mundo querendo ajudar a vovó. Estávamos ali distraídos, ajudando. Eu guardando as louças numa caixa, quando de repente minha filha se aproximou de mim, assim com a carinha meio preocupada, sabe aquela surpresa? Mãe, olha só o que eu achei, envelope, tem o nome da senhora escrito aqui. Eu olhei para aquele envelope e senti até um arrepio. Sei lá, parecia uma carta. Inclusive, dava para ver que o papel estava velho, assim, meio amarelo, cheio de manchas. Lembro que olhei para a carinha dela, meio indecisa, e falei: me dá isso aqui, quero dar uma olhada. Onde você achou isso? Lá no armário da avó Cleusa, no quarto dela. Aliás, tem mais lá dentro. Quando botei os olhos naquilo, senti um gelo na boca do estômago. Era
realmente uma carta na parte do destinatário. Era de fato o meu nome que estava escrito ali. O endereço ali da casa da mãe. E quando virei aquele envelope, não sei como não tive um ataque do coração. Tinha um nome escrito ali. O nome do remetente. E o nome que estava escrito naquela carta era Tiago. Tiago, meu ex-namorado, que de um dia para o outro acabou com um relacionamento de namoro que durava 2 anos e sumiu sem olhar para trás. Pelo carimbo que constava ali, a carta tinha sido postada há muitos anos antes. Repito, não sei como não desmaiei. Cheguei a ficar tonta. Quer dizer então que o Tiago tinha me enviado uma carta e a minha mãe tinha escondido de mim, guardado lá no meio das coisas dela para que eu não me encontrasse? O que mais que eu podia pensar? Só podia ter sido isso. Pedi que a Valquíria me mostrasse onde que ela tinha encontrado aquela carta. Ela me levou até o quarto da mãe e apontou o guarda-roupa. A porta que estava aberta. Fui ali conferir. Vi que tinha assim uma caixa de sapato e dentro dela alguns papéis, algumas fotografias inclusive. E para o meu espanto, algumas cartas também, além daquela. Para dizer a verdade, mais 5. Todas elas do Tiago, endereçadas a mim. Todas elas, naturalmente, com data de postagem de muitos anos atrás. Pelo carimbo do correio, tinham sido postadas logo naquele primeiro ano, depois que ele terminou comigo e foi embora. Aí eu fiquei tão desatinada. Meu Deus, que podia significar aquilo? A minha mãe tinha guardado tudo aquilo durante todo aquele tempo e nunca tinha me dito sequer que o Tiago tinha me enviado alguma coisa. Por que ela tinha feito isso, meu Deus? As cartas estavam com os envelopes fechados, ou seja, não tinham sido lidas sequer. Mesmo assim, eu fiquei tão atarantada e admito, até revoltada com ela. Fui lá conversar com a minha mãe. Eu tremia. Segurei aquelas 5 cartas na mão, me aproximei. Nem foi preciso perguntar nada, porque ela viu as cartas da minha mão e perdeu a cor na mesma hora. Fiquei olhando para a cara dela, até que ela falou aquilo. Não fica com raiva de mim, minha filha. Fiz isso para te proteger. Você não morreu por um milagre quando aquele rapaz te abandonou. Foi por isso que eu... Mãe, a senhora não podia ter feito isso, mãe. A senhora nem sabe o que estava escrito aqui. Podia ser uma coisa boa para mim, pelo menos. Coisa boa para você? Você não deve lembrar do estado em que ficou depois que esse moço foi embora. Você não comia. Você não lembra? Você chegou a pesar sabe quantos quilos? 40. Não morreu por um milagre. Esquece esse rapaz. Esquece o passado. Pensa no agora. Você tem uma família linda. Você construiu um... Eu até entendi o que ele estava me dizendo. Só que ao mesmo tempo, aquela revolta me consumiu. Ela não tinha esse direito. Não tinha. Tinha a ver comigo. Aquela carta tinha... Não só aquela primeira, mas as outras. Todas as 5 cartas foram endereçadas a mim. Naquela época, isso faz tanto tempo, não havia celular. Era só telefone fixo.
E as pessoas também usavam cartas para se comunicar, principalmente quando moravam tão longe, em outra cidade, outro estado. Não entendi por que ele nunca ligou para mim, ali para casa. Ou será que tinha ligado e minha mãe não me transmitiu o recado? Fiquei muito zangada com ela, triste, decepcionada. Ela não podia ter feito aquilo comigo. Acabei nem terminando de ajudar na mudança. Fui para casa. Dei um jeito de ninguém ficar sabendo daquelas cartas. Principalmente meu marido, em casa. Fiquei um tempão com elas na mão, olhando, pensando se devia ou não devia abrir. Ver o que tinha sido escrito. Conferi os carimbos, as datas. Peguei a mais antiga e abri o envelope. Era uma carta curta, escrita de um lado apenas da folha. Ele dizia que sentia muito pela nossa despedida, que não queria ter me magoado. Mais do que isso, dizia que me amava e que estava sentindo a minha falta. Olha, eu não consegui nem terminar de ler. Senti aquele travo na garganta e as lágrimas já foram deslizando pelo meu rosto. Depois lembrei das palavras da minha mãe. Ela dizendo que eu devia esquecer de uma vez o Tiago, o passado. Pensar apenas no agora, na minha família. E sabe, nessa hora, não sei o que me deu, foi um estalo. Não sei se Deus abriu a minha cabeça, mas naquele momento eu cheguei à conclusão de que ela tinha razão. Não fazia sentido querer trazer de volta o meu passado, a minha vida. Não terminei de ler a primeira carta. Era só um lado da folha, e nem assim eu cheguei até o final. Num impulso, inclusive as que eu nem tinha aberto ainda. Coloquei dentro de um balde. Levei lá para fora e taquei fogo em tudo. Preferi não saber o que estava escrito. Até porque bastaram aquelas primeiras linhas para me impactar de um modo que eu senti que talvez tivesse um ataque do coração se lesse o resto. Até porque, vamos convir, fazia tanto tempo, eu já tinha esquecido o Tiago. Mas aquelas linhas que li, ele dizendo que me amava, que sentia minha falta, que não queria ter me magoado, aquilo mexeu tanto comigo. Durante tanto tempo eu acreditei que ele tivesse deixado de me amar, que tivesse outra mulher. Talvez por isso eu tenha custado tanto a me recuperar daquela depressão. De todo modo, desejei jamais ter visto aquelas cartas. Até porque tanto tempo já tinha se passado. Era uma coisa que não fazia mais sentido, que não... O pior é que desde aquele dia, a imagem desse homem voltou para me assombrar. Amo meu marido, mas de vez em quando me pego sozinho a pensar no Tiago, nos tempos em que éramos um casal. Sinto uma tristeza, uma amargura tão grande na alma. Fico pensando em como teria sido a minha vida se minha mãe tivesse me entregado aquelas cartas, em vez de ter escondido de mim. Sabe o que eu penso? Se era para não me entregar, por que ela não pôs fogo? Não sumiu com aquilo, ainda guardou.
Nessas horas, minha alma entra em tormento. A tristeza me consome. Acho que foi por isso que queimei tudo de uma vez em vez de ler. Para não sofrer ainda mais. Para não cair em depressão de novo. Meu Deus, afaste de mim esses pensamentos. Essas recordações não vão me fazer feliz. Pelo contrário, estão tirando o meu sossego, a minha paz. Depois de tudo que eu já sofri, por tudo o que é sagrado, não permita que essas lembranças do passado me façam sucumbir, me façam entrar naquela depressão doída mais uma vez.